Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aleluia, obrigado, Pai, por tua palavra. Ela é vida para nós, Senhor. Ela é o pão que nos supre, que nos alimenta. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra, diga palavra. Queridos, você tem algo que eu amo, é a palavra de Deus. Sabe qual é o nível de fé que Deus espera de mim e de você? É quando a palavra for suficiente na sua vida. É quando você não depender mais de uma pessoa, de um amuleto, de uma campanha, disso, daquilo, daquele outro, não. É quando a palavra for suficiente para você. Pronto, você chegou exatamente no nível de fé que Deus espera de mim e de você. O texto está dizendo: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Diga viva, eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Viva e eficaz significa ativa e carregada de poder. Quando nós ministramos a palavra por si só, nela mesma, ela não é algo engessado, não é algo morto. A palavra, ela é viva, a palavra, ela é ativa, ela se move. A Bíblia diz que a palavra, ela corre velozmente, ela é ativa e carregada de poder. Ei, existe poder suficiente na palavra. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei de uma coisa: o poder disponível na palavra é suficiente. Amém? A palavra é ativa e carregada de poder. É isso que está dizendo aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Viva e eficaz significa ativa e carregada de poder. E é por isso que Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe por que Deus sustenta tudo pela palavra do seu poder? Porque a palavra é viva, ela é ativa e poderosa em si mesmo. Não existe nada nesse mundo mais poderoso do que a palavra de Deus. Quando Deus liberou a palavra, a Bíblia diz que o Espírito se movia sobre a face das águas. E essa palavra que é poderosa, ela pegou o seu Espírito, e aquilo que era um caos se tornou paraíso. Porque o poder da palavra foi liberado. Hebreus diz isso, diz que o próprio Senhor, Ele sustenta todas as coisas pelo poder que existe na sua palavra. Sabe o que isso significa? Isso significa que a palavra é a base para tudo nas nossas vidas. Qualquer área da sua vida, qualquer área da sua vida, a base de sustentação deve ser a palavra, porque se não for ela, teremos problemas. Se a base da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida, não for a palavra, eu garanto para você que nós teremos problemas. Deixa eu dizer algo para você. Hebreus capítulo 1, versículo 3 está dizendo que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e isso significa que a base para um casamento deve ser a palavra praticada, ou a prática da palavra. Ou seja, quando praticamos a palavra no que diz respeito a relacionamento conjugal, nós vamos ter um casamento bem-sucedido. Quando não praticamos a palavra, nós estamos fadados a sofrer as consequências de não praticá-la. A palavra diz: ame a sua esposa. E diz para a esposa: respeite seu marido. Quando não há amor do marido pela esposa, é praticar a palavra isso. E quando não há respeito da esposa para com o marido, o resultado disso é um casamento com problemas. É um casamento que está passando por dificuldades e precisa urgentemente de socorro. Agora, eu estou falando que a palavra é a base para tudo nas nossas vidas. Nas nossas vidas,
na área financeira, a palavra também deve ser a base. Nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, mas não é por declarar isso que nada irá nos faltar. Nós precisamos praticar a palavra no que diz respeito a finanças na nossa vida, e nós vamos ter uma vida bem-sucedida e suprida, porque a palavra diz que Deus dá semente a quem. Então você consegue perceber que uma vida financeiramente bem-sucedida é resultado de praticar a palavra, porque Deus daria sementes a quem não semeia. 2 Coríntios diz que, Filipenses, esse texto que eu falei para você está em 2 Coríntios, mas Filipenses diz que Deus é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades, não diz isso? Filipenses 4,19 diz isso. Mas antes disso, nós percebemos que existe um princípio envolvido, e Paulo ele vem dizendo, olha, vocês foram cooperadores meus nas minhas viagens, suprindo as minhas necessidades, e por isso eu garanto a vocês que o meu Deus, segundo as riquezas dele, vai suprir todas as suas necessidades. Paulo estava falando isso para um povo que entendia o princípio da prática da palavra no que diz respeito a finanças. Eu estou aqui trazendo áreas da nossa vida, falei de casamento, falei de finanças, mas a saúde divina que está disponível para nós, ela só vai ser operosa se eu e você também estivermos baseados naquilo que a palavra diz a nosso respeito. Ou seja, aquilo que vai manter o nosso corpo em saúde divina se chama a palavra de Deus. Quando nós estabelecemos uma base sólida em Isaías 53, porque verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Existem muitos outros textos que falam disso, mas o que eu estou querendo dizer para você é que Deus, Ele sustenta todas as áreas da nossa vida pela sua palavra. Quando nós tiramos a palavra de uma área ou de outra área, nós vamos ter problemas. Sabe por quê, queridos? Porque esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é carregada de poder, e ela em si mesma é suficiente para manter as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Jeremias 1,12 diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Sabe o que significa? Deus tem compromisso com a sua palavra. Se existe algo que Deus está comprometido, é com a sua palavra. Deus não está comprometido com a denominação Verbo da Vida. Você sabia disso? Deus não está comprometido nem comigo. Se eu pregar a palavra, Ele está comprometido comigo. Se eu pregar besteiras, heresias ou qualquer outra coisa que esteja em desacordo, o compromisso de Deus comigo acabou ali. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra, porque a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Isaías 55:11 diz que a palavra, uma vez liberada, ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Quando liberamos uma palavra em fé, essa palavra ela sai da nossa boca, mas assim como ela sai, a Bíblia diz que ela corre velozmente. Não existe distância, não existem barreiras, não existe horário. Você liberou a palavra e a palavra vai chegar no destino. Por isso aquele homem disse: ei, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas diga apenas uma palavra. E a palavra foi liberada. E o milagre aconteceu. Sabe o que eu quero dizer para você? A sua boca é um manancial de milagres. O que sai da sua boca tem poder para construir, tem poder para trazer vida, tem poder para libertar, mas também tem poder para destruir, para desfazer. Cuidemos daquilo que sai da nossa boca, amém? Sabe, queridos, então quando nós nos expomos a uma palavra que está sendo pregada, como nós estamos fazendo, nós estamos nos expondo, eu estou me expondo, porque ao mesmo tempo que eu estou pregando, os meus ouvidos estão ouvindo, eu estou me expondo à mesma unção da palavra que você está se expondo.
Quando nós nos expomos a uma palavra que está sendo pregada, na verdade o que de fato está acontecendo é que nós estamos nos expondo ao poder que nela existe. Nos expomos a uma palavra, mas nós estamos nos expondo ao poder que existe na palavra, que está envolvido com a palavra. Existe um poder envolvido com a palavra. Sabe, queridos, é como você sair no sol sem protetor solar. Você vai ser afetado por aquilo. Quando nós nos expomos à palavra, querido, não se proteja, não se bloqueie, não bote um bloqueador no seu coração. Se expõe à palavra, porque existe um poder nela que vai afetar a sua vida. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Oh, aleluia. Sabe, queridos, esse poder da palavra, uma palavra que foi dita por Deus, foi o poder que transformou trevas em luz. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face das águas, mas Deus disse: haja luz. E luz resplandeceu nas trevas, e a Bíblia diz que as trevas não puderam prevalecer contra a luz. Nada consegue prevalecer contra a palavra, queridos, nada. Sabe o que significa trevas? Treva é tudo aquilo que não procede de Deus. Treva é tudo aquilo que te puxa para baixo. Treva é tudo aquilo que te causa um dano. Mas a Bíblia diz que Deus liberou a palavra onde havia trevas. Haja luz. E sabe o que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Quando liberamos a palavra, nós estamos liberando Jesus para atuar naquela situação. Aleluia. Porque Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Satanás caiu do céu, mas Jesus desceu do céu. Aleluia. Uma palavra dita por Deus transformou trevas em luz. Uma palavra dita por Jesus, sabe o que fez? Transformou a morte que operava na filha de Jairo em vida. Havia morte operando, mas Jesus disse: menina, levanta-te. Jesus liberou a palavra, e morte se transformou em vida. Deixe-me dizer algo para você. Existem talvez áreas da sua vida que estão mortas. Talvez sonhos, projetos. Mas nessa noite existe algo da parte de Deus para trazer vida onde há morte. Porque uma palavra dita no tempo certo e recebida em fé no coração, ela é suficiente para mudar qualquer situação. Aleluia. Uma palavra dita por Pedro foi suficiente para transformar um homem paralítico em um homem curado. Atos capítulo 3 diz isso. Pedro liberou a palavra, e uma palavra liberada por Pedro, ela foi suficiente. Ei, a palavra é suficiente. Deus disse, algo aconteceu. Jesus disse, algo aconteceu. Pedro disse, algo aconteceu. Robson disse, algo aconteceu. Alberto disse, algo aconteceu. Clademilson disse, algo aconteceu. Você diz, algo vai acontecer. O que você fala alinhado com a palavra vai acontecer. Porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Deixa-me dizer algo para você, que toda timidez seja tirada de você a partir de hoje. Eu oro para que ousadia chegue no seu coração, intrepidez chegue no seu coração, e aonde você estiver, você entenda que você é um portador da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, o poder que está disponível na palavra, a palavra por si só tem poder, mas o poder disponível da palavra, ele só será ativado se for declarado em fé e recebido em fé. Quando você declara em fé, ou quando você ouve em fé aquilo que foi declarado, pronto, o poder foi ativado.
Amém? Aleluia. Sabe, queridos, alguém tem a chave de um carro aí? Não é uma oferta não, gente. Fique tranquilo. Nem vão ungir a sua chave. Onde é que está seu carro, Alberto? No estacionamento? O carro do Alberto está no estacionamento. Mas a chave está aqui. O poder está lá. A chave está aqui. A força está lá. A chave está aqui. Sem essa chave, o poder que está lá não faz nada. O propósito pelo qual aquele carro foi desenvolvido se torna inoperante. Porque a chave está distante dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se essa chave não for colocada na ignição e girada, até o ponto de partida, nada vai acontecer. Vai permanecer lá inútil. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos, que a fé funciona como uma chave que ativa o poder da palavra e faz com que ela seja operosa na minha vida e na sua vida. Existe um poder na palavra porque ela é viva e eficaz, ela é ativa e poderosa, porém, o poder que existe nela só será ativado se a fé estiver envolvida, porque a fé ativa o poder que existe na palavra. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, é justamente assim que Deus deseja que eu e você andemos, entendendo que a palavra, querido, essa palavra é suficiente. Diga, a palavra é suficiente. Quando eu e você entendemos que a palavra é suficiente, nós vamos parar de correr atrás de besteira. Vamos parar de ficar inventando coisas que não estão escritas na Bíblia. A palavra é suficiente. Se ela é declarada em fé e recebida em fé, o poder que existe nela começa a operar nas nossas vidas. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Você abriu aí? Hebreus capítulo 4, versículo 1 até o 3 diz o seguinte: portanto, vou esperar todos abrir. Todo mundo abriu, gente? Senão eu espero você. Mas diz o seguinte: portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pereçam ou pareça ter falhado. Olha o que diz aqui. Eu vou ler para você de novo. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós. Sabe o que é boas novas? Boas notícias, evangelho. E diz o seguinte: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Está pegando aí? Olha o quanto a fé é importante. Versículo 3 diz o seguinte: portanto, somos nós os que temos crido que entramos no descanso. E o versículo continua. Mas é interessante, queridos, que aqui está falando algo importantíssimo. Está dizendo, olha, as boas novas foram pregadas a nós, assim como também foram pregadas a eles. De quem está falando aqui? Quem são estes? Aqueles que saíram do Egito, aqueles que tinham uma palavra dada por Deus, liberada por Deus, de que havia um descanso para eles na terra prometida.
Porém, eles não receberam essa palavra em fé, e porque não receberam essa palavra em fé, a palavra de nada lhes valeu. E a preocupação aqui do escritor, ou o cuidado do escritor é que isso possa acontecer conosco também. Uma palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é ativa, ela pode se tornar ineficaz se nós não a recebermos em fé no nosso coração. Esse texto, ele está fazendo um paralelo entre a peregrinação do povo que saiu da escravidão do Egito. É um paralelo que está sendo feito. Aquele povo saiu rumo ao descanso da terra prometida. É um paralelo que está sendo feito conosco, a nossa peregrinação, onde nós saímos da escravidão de Satanás, rumo ao quê? Rumo ao pleno descanso que haverá no dia da redenção do nosso corpo. Agora, esse texto, ele fala de 2 tipos de descanso. Eu quero explicar isso para você. Um deles é o descanso futuro. Quando o nosso corpo for glorificado, quando Jesus voltar e levar a sua igreja, quando nós partimos para estar para sempre com o Senhor. Está falando disso, mas não somente desse. Fala de 2 tipos de descanso. Um futuro, falando do descanso celestial, que está reservado para mim e para você. Você não se alegra com isso? Que está reservado um descanso celestial para mim e para você. Mas também existe um outro tipo de descanso que está revelado aqui. É um descanso presente. Um futuro, no dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor, e um descanso presente, que está disponível para todo aquele que decide crer que a palavra é uma verdade absoluta e superior. Existe um descanso celestial, mas existe um descanso aqui, existe um descanso para este momento. É um descanso que já está disponível para quem? Para todos aqueles que creem que a palavra é uma verdade absoluta, imutável e superior a qualquer situação. Sabe, queridos, esse texto ele diz que o povo que saiu do Egito recebeu a boa notícia de que havia um descanso para eles na terra prometida. A terra prometida, queridos, é um sinal, é um tipo, é uma amostra de coisas futuras. O povo saiu da escravidão do Egito. Quem tirou eles de lá? Moisés, o libertador. Eu e você saímos da escravidão do pecado. Quem nos tirou de lá? Jesus, o libertador. Aquele povo saiu do Egito rumo à terra prometida, um lugar de descanso. Eu e você estamos rumo a Jerusalém celestial, um lugar de descanso perpétuo. Amém? Aleluia. Agora, aquele povo que saiu com essa boa notícia de que havia um lugar de descanso para eles na terra prometida, esse povo, ou esse texto, ele também diz que eles não entraram. Sabe de uma coisa? Nenhum deles entrou naquele lugar. Nenhum deles entrou naquele lugar de descanso. Por quê? A Bíblia é clara e diz por causa da incredulidade. Sabe quem entrou? As gerações seguintes. Mas aqueles que saíram do Egito, só entrou 2, Josué e Caleb. O restante pereceu pelo caminho. Morreram, foram destruídos. Por quê? Porque a incredulidade destrói. A incredulidade nos impede de desfrutar aquilo que Deus tem para nós. A incredulidade fecha a porta para a proposta de Deus. Ei, Deus tem propostas, mas é a fé que vai abrir a porta. É a fé que vai te colocar lá. A incredulidade fecha, mas a fé abre. Aquele povo não entrou por causa da incredulidade. Agora, isso é de se atentar, é de vigiar em cima disso. Por quê? Porque também nós não entraremos no descanso futuro e nem desfrutaremos do descanso presente se nós não recebermos as boas novas do Evangelho em fé. E é por isso que nós falamos em fé, todo culto, todo momento, nós pregamos a palavra da fé, pregamos uma fé que funciona, uma fé que traz resultados. Queridos, isso aqui não é brincadeira, nós estamos falando de uma palavra que traz resultados, quando ela é pregada em fé e quando ela é recebida em
em fé, eles não entraram no descanso. Por quê? Porque assim como nós, eles ouviram as boas notícias, mas nada lhes aproveitou, de nada lhes valeu, diz outra versão. Por quê? Porque a palavra que eles ouviram não estava acompanhada de fé. Sabe o que precisa acompanhar essa palavra? Fé precisa acompanhar essa palavra. E é isso que vai nos colocar nesse lugar, num lugar de descanso presente e descanso futuro. Sabe, queridos, fica muito claro aqui, de que por mais poderosa que seja uma palavra pregada, por mais poderoso que seja aquele culto, por mais que haja um grande mover naquele culto, isso não significa, queridos, que nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque só vai entrar em operação a palavra na vida daqueles que a recebem em fé. Eu garanto uma coisa para você, eu estou pregando aqui para muitas pessoas, mas algumas estão recebendo com muita fé, outras estão recebendo com alguma fé, outras estão recebendo com um pouco de fé, outras não estão recebendo nada. Por quê? Porque fé ainda não chegou no seu coração. Mas deixe-me dizer algo para você, querido, se libere para a palavra. Porque a minha responsabilidade termina quando começa a sua. A minha é pregar em fé e a sua é receber em fé. Amém? A minha responsabilidade termina agora. Eu prego em fé. Queridos, eu creio que a palavra é verdade. Eu creio na Bíblia de capa a capa até os mapas. Se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar. Porque a palavra é a verdade. Amém? Aleluia. Agora, estes que creem, quantos creem aqui? Para estes que creem, eles entram num ambiente de descanso. Eu não estou falando de um lugar físico, eu estou falando de um lugar espiritual, um ambiente espiritual de descanso. E aqueles que recebem a palavra em fé, eles desfrutam disso, eles entram nesse ambiente de descanso. E nesse ambiente de descanso, nada rouba a nossa tranquilidade, nada rouba a nossa convicção de que a palavra é uma verdade superior. Sabe de uma coisa, que a fé não nega a realidade. Nós não negamos que existem problemas. O pessoal do Verbo da Vida faz de conta que não existe problema. Não, nós olhamos para a palavra que está acima de qualquer problema. Ela é uma verdade superior, absoluta, imutável. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela não muda. Qual é a diferença? Tem problema? Tem, mas tem palavra. E a palavra é suficiente, queridos. Amém? Sabe de uma coisa, queridos? A fé ela não vai negar a existência do problema, de jeito nenhum. Mas ela também não vai focar no problema. Ela não nega a existência do problema, mas ela também não foca no problema. Sabe, queridos, aquele dia de inverno, 5 graus negativo, e você está com seu pé congelado de chinela havaiana, e você passa e enrosca o seu dedo em algum lugar e a unha vira em pleno inverno. Você quase sentiu a dor, né? Aí você olha para aquela situação e parece que o seu coração saiu daqui, desceu para lá, o seu dedo começa e quanto mais você olha, mais dói. É ou não é? Porque você está olhando para o problema. Quanto mais olha, mais dói. Você pegou aí? Pare de olhar para o problema. A fé não olha para o problema. Ela não nega que existe o problema, mas a fé olha para a palavra. O que a palavra tem a dizer a respeito dessa situação? Tem doença? O que a palavra diz? Tem falta? O que a palavra diz? Tem opressão? O que a palavra diz? O mundo está em crise? O que a palavra diz? A fé não olha para o problema, a fé olha para a palavra, porque ela é viva e eficaz. Aleluia, aleluia. Oh, meu Deus do céu. E quando nós olhamos para a palavra, o nosso coração se enche de convicção.
E uma convicção significa uma certeza absoluta sem espaço para dúvida. Eu estou tão convicto, mas tão convicto, não sobra espaço nenhum para dúvida chegar. Amém? Porque onde existe dúvida, a fé não opera. Mas onde existe a palavra, existe convicção. E onde tem convicção, não tem dúvida. E onde não tem dúvida, tem fé. E onde tem fé, tem poder. E onde tem poder, tem milagre. Tem porta aberta, tem o sobrenatural de Deus. Aleluia. Aleluia. Era essa convicção que Jesus tinha quando ele estava tirando uma soneca no barco, enquanto seus discípulos estavam apavorados. Havia uma convicção no coração de Jesus, mas era uma convicção tão grande, mas tão grande, que havia uma paz interior, havia um ambiente de descanso que o envolvia. Queridos, esse ambiente de descanso, eu quero que você entenda algo, que Jesus estava vivendo num ambiente sobrenatural de descanso. Tempestades por fora, descanso por dentro. Abra comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Diz o seguinte, Mateus 8, 23 em diante diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade. Para um pouquinho, olha para cá. Eu sei que você já ouviu 1, 2, 5, 10 mensagens sobre os de repentes de Deus. Quantos já ouviram? Todo mundo já ouviu. Mas eu nunca vi ninguém pregar sobre os de repente do diabo. Alguém já viu? Alguém pregar sobre os de repente do diabo? Pois eu vou pregar hoje sobre o de repente do diabo. Porque aqui está dizendo exatamente isso. Jesus estava ali naquele barco, seus discípulos seguiram, estavam ali com ele. Verso 24 diz: de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, o que ele fazia, gente? Oh meu Deus, pensa num cabra macho, convicto, persuadido pela palavra. Ele sabia quem Deus era na vida dele. Ei, você precisa descobrir quem Deus é na sua vida. Sabe por quê? Deus, Ele é simplesmente aquele que criou o céu e a terra. Quem é por você? É aquele que criou o céu. Quem? Não, é aquele que criou a terra também. E tudo que nele existe. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, tirava uma soneca. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos. Eu ia dizer um palavrão aqui, consegui segurar. Ainda bem, né? Borra alguma coisa, eu ia dizer. Vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e houve plena, na minha versão diz calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ei, você está pronto para ouvir das pessoas? Quem é você que consegue agir dessa forma? Quem é você que impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados? Quem é você que fala a palavra e acontece? Quem é você que em meio a tanta crise consegue prosperar? Aleluia, aleluia. Jesus vivia nesse ambiente de descanso, queridos, de tal forma que ele conseguiu dormir no meio daquela confusão toda, uma tempestade toda. Oh meu Deus, sabe por quê? Porque ele descobriu o lugar de descanso em Deus.
Isso que nós cantamos aqui. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde os medos vão embora, os temores se vão. Há um lugar onde nós desfrutamos de uma paz que excede todo o entendimento. Aleluia, aleluia. É interessante que ele estava no mesmo lugar natural que os discípulos estavam, não estava? Porém, ao mesmo tempo que ele estava num ambiente natural, ele também estava num ambiente espiritual. No ambiente natural, estava ele e os discípulos. No ambiente espiritual, estava ele e ele. Os discípulos ainda não tinham conseguido entender. E é por isso que eles ficaram apavorados. Senhor, salva-nos, acorda! Vamos todos perecer. Jesus se levanta sabendo quem ele era. Liberou uma palavra. O mar se acalmou. A tempestade. Ei! Pode ser que um temporal, uma tempestade está se armando na sua vida. Ei, abra sua boca, crente, libere a palavra. E você vai ver calmaria chegar na sua vida. Aleluia, aleluia. É só a fé que pode nos colocar nesse lugar de descanso. É só a fé que nos põe nesse lugar. Queridos, Jesus, nesse momento, ele sabia que o fator determinante aqui não era o temporal exterior, mas era a paz interior. O que determinava ali, o fator determinante não era o temporal, não eram as circunstâncias internas, mas é o que estava dentro dele, uma paz interior, um descanso interior, que só desfruta aqueles que creem na palavra, aqueles que andam em fé. Somos colocados nesse lugar pela fé na palavra. Oh meu Deus, Jesus ele vivia exatamente o que o salmista Davi disse. O salmista Davi, ele teve vislumbres do que seria. Sabe por quê? Vislumbres. Porque no Velho Testamento o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Isso só veio acontecer na Nova Aliança. O Espírito vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Mas na Nova Aliança, não, ele só não está sobre, como ele está dentro de nós. Amém? Então o salmista, ele teve alguns vislumbres, mas Jesus, ele vivia isso plenamente. Sabe o que o salmista disse? O salmista disse o seguinte: em verdes pastos me faz descansar. Salmo 23, verso 2. Em verdes pastos ele me faz descansar. Diga, descansar. Pode ser que algumas pessoas aqui não conseguiram ainda desfrutar desse descanso, ou nem sabem o que é isso. Estão tão atribuladas que tudo que elas precisam é esse descanso de Deus. Eu garanto para você que existem pessoas que dariam fortunas, dariam tudo que têm, só para desfrutar daquilo que está disponível de forma gratuita para mim e para você. O descanso de Deus. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Queridos, pensa comigo. Uma ovelha no meio do pasto, de barriga cheia, descansando. Eu quero que você traz essa imagem no seu coração. Barriga cheia, descansando. Sabe de uma coisa? Só descansa quem sabe que está sendo guardado, quem está sendo protegido. E o guarda de Israel não dormita. Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está à volta daqueles que o temem. Esse é o lugar de descanso que nós encontramos em Deus. Porque em verdes pastos. O que é pasto, gente? Ovelha come pasto, crente come Bíblia. Amém? Você quer ser uma ovelha bem nutrida? Coma a palavra. Se alimente dela. Faça o remo. Amém? Aleluia. O versículo 4 do Salmo 23 diz o seguinte: olha os vislumbres que o salmista tinha.
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que ele está dizendo aqui, ele não negou o problema. Olha, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Pensa comigo, a convicção que estava no coração de Davi, quando ele, inspirado pelo Espírito, ele escreveu esse salmo. Ei, Deus, ele me faz repousar em pastos verdejantes e me guia a águas tranquilas. Mas se porventura alguma situação se levantar, e ainda até que eu possa andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo algum. Por quê? Porque Deus está comigo, o Criador do céu e da terra está comigo, o maior habita em mim, o Todo-Poderoso está comigo, o Todo-Poderoso é o meu Pai. Aleluia. Mas nós estamos falando de Jesus no barco aqui. Jesus, queridos, ele sabia que se fosse necessário, uma palavra liberada em fé seria suficiente para transformar a tempestade em calmaria. Jesus sabia disso. Não estou preocupado. Se tiver tempestade, tem palavra. Se tiver adversidade, tem palavra. Se tiver demônio, tem palavra. Se tiver doença, tem palavra. A palavra é suficiente. Eu não me preocupo, porque eu estou abastecido da palavra. Amém? Jesus sabia disso, que se fosse necessário, uma palavra liberada em fé era suficiente. Amém? Agora, veja bem, para que eu e você possamos viver esse tipo de fé que nos conduz a um ambiente de descanso, é necessário selecionar aquilo que nós ouvimos. Precisamos selecionar aquilo que chega aos nossos ouvidos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. A Bíblia diz isso, ou seja, no mundo há muitas vozes, entre elas a voz da incredulidade, entre elas a voz da murmuração, a voz da dúvida. Mas Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Precisamos selecionar aquilo que nós estamos ouvindo, porque aquilo que nós recebemos define a nossa atitude. Aquilo que nós damos crédito vai definir o nosso futuro. Somos ovelhas de Jesus, nós não vamos nos deter em maus rumores, vamos olhar para a palavra, porque ela é suficiente para mim e para você. Amém? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a voz de Jesus é a sua palavra, porque Ele é o verbo. Quando você ouve uma palavra pregada, uma palavra ensinada, quando você lê a Bíblia, você está ouvindo a voz do Mestre, te ensinando, te instruindo. Amém? Sabe, queridos, Jesus, Ele nos ensina sim a selecionar aquilo que nós ouvimos. Eu quero que você veja comigo Marcos capítulo 5, volta aí um pouquinho. Aliás, adianta um pouquinho. Marcos capítulo 5, verso 35. Marcos capítulo 5, verso 35 até o 42. Deixe-me explicar para você o que está acontecendo aqui. Aqui, Jairo, o principal da sinagoga, chega até Jesus e diz: olha, Jesus, a minha filha, ela está moribunda, ela está à beira da morte. E Jesus então, prontamente ele se dispõe a ir lá, porque ele era a palavra andando por sobre a terra, ele era o verbo. Mas no meio do caminho uma outra situação acontece. E nós sabemos que nesse movimento todo, aparece aquela mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, foi para todos os médicos, nada resolveu. E Jesus se deteve ali, operou, aquela mulher então, ela foi curada. E então esse texto, ele vem logo após esse momento, aonde Jesus primeiramente ouve sobre aquela necessidade de Jairo, da filha de Jairo, mas então aquela mulher do fluxo de sangue também tinha uma necessidade, ele se deteve ali, ele curou aquela mulher, e então o texto continua e diz o seguinte, acompanhe comigo, versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta. Pense numa notícia ruim. Tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Versículo 36, olha o que diz aí.
Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Ei, o que Jesus fez? O que foi que Jesus fez? Jesus não deu atenção a más notícias. Ele não disse que aquilo não tinha acontecido, ele simplesmente não deu crédito. Ele não deu atenção a maus rumores, mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Não interessa quantos maus rumores têm se levantado, tão somente não temas e continue crendo. Não temas, continue crendo. Diga: não temas, e continuo crendo. Diga: eu não tenho medo, eu continuo crendo. Esta foi a instrução de Jesus: não temas, tão somente continue crendo. Versículo 37, e ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação. Onde tem problema, normalmente tem agitação. Grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteiam? A criança não morreu, mas está dormindo. Na verdade, aqui, queridos, ele não disse que ela não havia morrido. Quando nós vamos estudar esse texto no original, está dizendo que ela não ia permanecer na morte. Era isso que Jesus estava dizendo. Então eu poderia definir da seguinte forma: ei, porque vocês estão pranteando, chorando, esse alvoroço todo? Essa criança não vai permanecer na morte. Ficou mais claro agora? Verso 40. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou ao recinto onde jazia a criança. Então, pegando-a na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Ei, eu quero frisar algumas coisas aqui. Primeira delas, Jesus não deu atenção às más notícias. Ele não deu crédito a isso. Assim também nós não devemos dar crédito às más notícias. Não é negar que elas existem, mas olhar para elas vai agigantá-las. Olhar para Jesus vai minimizá-las. Olhe para a palavra e você vai ver que o Deus que você serve é maior do que qualquer problema. Aleluia, aleluia. Segunda situação, Jesus encorajou o pai da menina a não ceder ao medo, mas continuar crendo. Ele disse: não temas, tão somente continue crendo. Sabe por que Jesus disse para não ter medo? Porque o medo se opõe à fé. Aonde existe medo, a fé não pode operar. Inclusive o medo, ele vai abrir portas para problemas acontecerem, para problemas se manifestarem. Aconteceu isso com Jó 3:25. Jó disse: o que eu temia, o que eu tinha medo, foi isso que me aconteceu. É por isso que Jesus diz: ei, não tenha medo. Medo abre a porta para o problema, fé abre a porta para o milagre. Amém? Aleluia. E a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Ei, medo é um espírito. Eu estou com medo, então eu vou orar por você e vou expulsar. A Bíblia diz isso, chama medo de espírito. Mas ela também diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e ousadia. Amém? Aleluia. Outro princípio aqui: Jesus se afastou dos incrédulos. Jesus, ele se afastou, ele chamou para perto dele somente as pessoas de fé, não deixou que ninguém fosse com ele. Isso nos mostra, queridos, que muitas vezes ceder a conversas de incredulidade pode minar a nossa fé. Quando nós cedemos a conversas de incredulidade, nós estamos emprestando os nossos ouvidos para conversas negativas, para conversas de incredulidade, e nós seremos afetados por essas coisas. Ei, se você der ouvido a negativismo, a palavra de incredulidade, saiba que você vai ser afetado por essas coisas. Não empreste seus ouvidos para isso. Seus ouvidos são santos.
para ouvir uma palavra que é santa e pura e poderosa. Amém? E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso também significa que quando nós cedemos os nossos ouvidos para conversas que não edificam, seremos influenciados por isso. Selecione o que você ouve. Quarto princípio aqui, Jesus liberou uma palavra de ordem ao corpo da menina, e ele disse: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Ou seja, o que Jesus fez? Jesus falou com a situação, Jesus falou com o problema, Jesus deu uma ordem ao corpo daquela menina, Jesus, ele falou com aquela circunstância. É interessante que a Bíblia se explica pela Bíblia, e Marcos 11, 23 diz isso também. Abra comigo, nós já estamos encerrando, mas vá comigo para lá. Aleluia. Marcos 11, 23 nos ensina a agir da mesma forma que Jesus agiu. Jesus falou com o problema. Marcos 11, 23, Jesus instruindo os seus discípulos, ele também fala essas mesmas verdades, e diz o seguinte: em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, para um pouquinho, olha para cá. Jesus não estava ali falando para você falar com montanha, não era disso que Jesus estava falando. Ali era uma alusão a uma circunstância, uma alusão a um problema, uma adversidade, uma circunstância, qualquer coisa que se levante. Jesus estava dizendo: ei, eu digo para vocês que qualquer um que disser a este... É interessante que Jesus, se vocês pedirem para Deus, Ele vai fazer. Não, Jesus orienta: fale com o problema, fale com a circunstância, fale com aquilo que tem se oposto a você, fale com a oposição. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Onde há dúvida, a fé não opera. Mas crer, olha a fé aqui, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim lhe será feito. Você libera a palavra em fé, você não duvida, e a palavra corre velozmente, e ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Eu não estou falando de confissão positiva, eu estou falando de confissão da palavra. Amém? Essa semana eu estive conversando com uma pessoa, e ele me fez uma pergunta: vocês são da confissão positiva? Não, nós somos da confissão da palavra. Se a palavra é positiva, então nós confessamos positivamente. Pronto. Porque as pessoas confundem muitas vezes. Agora, veja bem, Jesus estava instruindo os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Ei, a partir de hoje, você vai se levantar em fé e em ousadia, e você vai paralisar a atuação de Satanás, você vai paralisar a doença, você vai dar uma ordem à circunstância. A ousadia, a intrepidez está em você. Deus não te deu o espírito de medo. Mas isso aconteceu com Jesus, eu não posso fazer essas coisas, ele era o filho de Deus. E você é o quê? É primo? O que você é? Não, diga com o diabo precisa ouvir que você sabe. O que você é? Oh, aleluia! Essa é a melhor posição que existe, queridos. O pastor da igreja está numa alta posição, ele é o pastor. Eu sou filho antes de ser pastor. É a melhor posição que existe. Amém? Mas aconteceu com Jesus e também pode e deve acontecer conosco, porque se nós agirmos da forma que Jesus ensinou, nós teremos as mesmas respostas que ele teve. Porque a palavra diz que nós faríamos as mesmas obras e obras maiores. Se Jesus fez, nós, investidos da autoridade do nome dele e pelo poder da palavra, nós faremos o que ele fez e ainda coisas maiores. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, eu sei que situações podem tentar roubar a sua paz. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. O pessoal da música pode vir aqui. Mas todo esse culto venho falando de um ambiente espiritual, um ambiente de descanso em Deus. E nesse lugar de descanso é nesse lugar onde Deus se revela para nós. É nesse ambiente de descanso que Deus mostra quem Ele é nas nossas vidas. Amém? Pode ser que você esteja tão preocupado com problemas que te rodeiam,
que a ansiedade ela tem tomado conta do seu coração, que a preocupação ela pode estar tomando conta do seu coração. Mas nessa noite essa palavra ela veio para tirar de você todo o peso, toda a preocupação, toda a ansiedade. 1 Pedro 5,7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Preocupação não paga a conta, preocupação não resolve o problema, preocupação o máximo que consegue é tirar o nosso sono. E a palavra diz que nós não devemos perder o sono. Pode ser que você esteja vivendo essa realidade, rodeado por problemas, por circunstâncias, por preocupação. E pode ser que você esteja como aqueles discípulos estavam no meio da tempestade. Onda se levantando, um vento forte soprando. E eles viam o problema, eles chegaram a declarar o problema e disseram: ei, nós vamos todos perecer, vamos todos morrer. Era essa a visão que eles tinham daquele momento, e talvez esta seja a visão que você está tendo, porque situações têm se levantado. Eu não sei o que fazer, eu estou sofrendo, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Mas sabe de uma coisa? Existe um ambiente espiritual que o Senhor quer te levar, onde você vai ver as coisas pela perspectiva de Deus. E Deus não vê impossibilidades, Deus não vê nada que seja demasiadamente difícil. Deus vê possibilidades, Deus vê o seu futuro, Deus sabe que vai funcionar, Deus sabe que já deu tudo certo. Mas Ele quer que você veja como Ele vê. O desejo de Deus é te puxar para esse lugar. O desejo de Deus é te puxar para um ambiente de descanso. Um descanso nele, sabendo que Ele é Deus na sua vida. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e sei que és poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. A minha pergunta para você é essa: você sabe em quem você tem crido? Você sabe quão poderoso Ele é na sua vida? Deus, Ele não te abandona. Deus, Ele não te esqueceu. Deus está pronto, Ele está de braços abertos. Deus, Ele é o seu Pai, Ele é o maior interessado na sua vida. Ei, Deus está interessado em você. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, é interessante que Jesus, Ele passou por um momento de grande pressão. Ele foi tentado por Satanás no deserto. Mas naquele ambiente, naquele momento talvez um dos momentos mais difíceis da sua vida, Ele venceu a tentação, Ele venceu o diabo. Assim como eu e você podemos vencer o problema, mas Jesus usou algo para vencer o diabo. Jesus usou algo para vencer a tentação, aquele problema. Jesus usou a palavra foi suficiente para Ele. E quando Satanás vinha com uma proposta, Ele dizia: ei, está escrito, está escrito, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que isso significa, queridos? Que quando as situações se levantarem para você, se levantou uma doença, uma enfermidade, está escrito: Jesus levou sobre Ele mesmo toda a dor e enfermidade. Levantou-se uma necessidade, uma falta, está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está atribulado, preocupado, está escrito: eu posso lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Está escrito: Ele é o príncipe da paz. Está escrito. É interessante que depois que Jesus ele enfrentou aquela situação tão difícil pela palavra, dizendo: está escrito, a Bíblia diz que Satanás não deu conta, ele vazou fora. Sabe o que significa? Quando você declarar a palavra, Satanás não vai dar conta, ele vai vazar fora. Ele não vai dar conta, ele não vai suportar. Ei, com esse eu não posso. Ele descobriu o poder da palavra, eu não dou conta. E a Bíblia diz que quando Satanás vazou fora, os anjos do Senhor vieram e o serviram. Vale a pena você resistir ao diabo.
vale a pena você se opor às circunstâncias, vale a pena você se firmar na palavra. Ei, que você finque os seus pés na palavra, se estabeleça na palavra e saiba que está escrito que você pode todas as coisas por meio daquele que te amou. Em todas as coisas você é mais do que vencedor, está escrito. E então você vai entrar num lugar de descanso em Deus, um ambiente espiritual. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor que serviram a Jesus, eles também nos servem. Porque a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servirem aqueles que hão de herdar a salvação.